Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eduardo Brandão na área e hoje vamos conversar sobre um assunto que eu amo demais, que é a aprendizagem. Queridos e queridas, vamos comigo, vamos juntos nessa jornada. Já vamos aqui para o nosso material, o estudo fora das caixas. E o que eu digo sempre, não é? A importância de nós estudarmos relacionando as matérias. Pessoal, eu sempre falo, em aula, a importância que nós temos de reconstruir o conhecimento, né? Quer dizer, nós fomos habituados ao longo das nossas vidas no colégio, eventualmente na faculdade, a aprendermos dentro de determinadas caixinhas, que são as disciplinas. Então, no colégio eu vou ter lá português, matemática, história, geografia, e na faculdade eu vou ter as cadeiras de determinadas áreas. Então, no direito nós vamos ter direito penal, direito de família, direito do consumidor e por aí afora. Cada matéria na sua caixinha. Mas isso piora, isso se aprofunda. Se nós viermos para o direito, nós vamos ter dentro do direito penal, o direito penal que estuda a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o direito penal que estuda a teoria da sanção penal, como se punir, o direito penal que estuda a teoria do delito, a teoria do crime, dentro do processo penal, que é a área que nós conversamos mais. Aí nós temos o procedimento do júri, o procedimento comum ordinário, a matéria de prisão preventiva, a matéria de prisão em flagrante, competência processual penal, recursos. E assim nós vamos sempre aprendendo dentro de caixas. Dentro dessas caixas, nós construímos conhecimentos que vão se relacionando, mas com o que foi aprendido dentro da própria caixa. Quando nós vamos fazer uma prova, a prova muitas vezes não respeita essas caixas. A prova faz as conexões. A conexão entre a matéria de prisão preventiva e de prisão temporária. A conexão entre a matéria eventual de recursos e competência. Ou até mais. Ela vai conectar o direito penal com o processo penal. E aí nós temos aquelas dificuldades. Quais dificuldades? Sobretudo de resgatarmos cada uma daquelas memórias e as unirmos. E produzirmos um conhecimento para responder àquelas questões. Então, eu insisto muito com vocês que é essencial que nós relacionemos essas caixas, sobretudo para favorecermos os processos de memorização. Vejam, quando vocês vão estudar comprometidos, concentrados, vocês ficam ali ansiosos para que aquele conhecimento seja totalmente armazenado, totalmente fixado na sua memória. Entretanto, estudos nos mostram que depois de um dia de aprendizagem, de um momento de aprendizagem no dia, então pode ser uma aula, pode ser uma leitura, no dia seguinte, 24 horas depois apenas, nós estamos retendo apenas 50% do que aprendemos no dia anterior. Nós já perdemos 50% desta memória. Bom, outros tantos estudos, e vou fazer outros vídeos para vocês também nesse sentido, outros tantos estudos nos mostram, nesse sentido, a importância da repetição e o que a repetição vai fazendo com a nossa capacidade de reter as memórias. Entretanto, não é o que eu vou trabalhar aqui. O que eu vou trabalhar aqui é a possibilidade de nós oferecermos para o nosso cérebro o maior número de elementos que favoreça a memória, que favoreça essa lembrança que nós, vamos ajeitar aqui, que nós queremos ter. E para isso é essencial que a gente primeiro se dê conta de algo. Olha, nós temos algumas falas, nós temos algumas lições sobre aprendizagem e que nós estamos carregando há bastante tempo e que eventualmente não correspondem à verdade, não correspondem exatamente ao que a neurociência, a neurolinguística, vem nos trazendo cada vez mais, com cada vez mais informações e informações de qualidade. Então, quando a gente fala em aprendizagem, nós, obviamente, precisamos ter uma boa memória. E aqui é que residem os maiores
mitos. Às vezes, mitos ocasionados eventualmente pela ignorância, porque nós não estudamos isso. Nós não estudamos como aprender. Nós simplesmente vamos para aprender sem sabermos a teoria do aprendizado. E aí eu falo, obviamente, me dirigindo a vocês, eventualmente estudantes de qualquer área, mas até mesmo nós, professores, às vezes padecemos de algumas falhas nos nossos processos. Nós não teorizamos e não colocamos em prática formas de aprendizagem. Nós simplesmente sentamos diante de um livro, diante de um vídeo, diante de um áudio e, bom, agora eu quero aprender. Certo, mas o que será que eu posso fazer para favorecer este aprendizado? E aí, hoje, eu vou falar sobre a questão, obviamente, já disse, da memória. E o que é mito em relação à memória? O que é mito ou ignorância, né? Porque, como dizia, às vezes a falta de conhecimento ela é a que produz o mito, mas às vezes é uma certa ou um certo charlatanismo, certo? Então vamos lá. Quais são os neuromitos mais famosos? E sim, nós temos neuromitos, né? Acho que o mais famoso, e esse aqui muitas vezes não é um charlatanismo, é sim uma explicação incompleta sobre algo, é a de que cada indivíduo tem um jeito único de aprender. Ah, o fulano é mais visual, o fulano é mais auditivo, o fulano é mais sinestésico, né? Aquele indivíduo que ele precisa tocar, se movimentar, ter toda uma questão de percepção ambiental que vai enriquecendo o seu processo de aprendizagem. Então, o visual tem que ter textos bem destacados, fotos, né, imagens. O auditivo, ele tem que ouvir um som pausado, um som bem com uma dicção muito boa. O sinestésico, ele tem que estar envolvido naquele meio. Então, ele aprende, por exemplo, caminhando. É melhor para ele estar caminhando, fazendo gestos, certo? Ele entende melhor se o professor é alguém mais espalhafatoso. Bom, vejam, tudo isso é verdade. Existem os visuais, os auditivos e os sinestésicos. Isso é real oficial. Entretanto, este não é o único jeito que temos de aprender. Eu sou um sujeito altamente visual. Realmente é muito difícil para mim aprender algo sem visualizar. Agora, muitas vezes isso é necessário. Muitas vezes alguém está me explicando algo e eu nem estou vendo esta pessoa. Ou até posso estar vendo, mas está me explicando algo que não está com nenhuma representação visual ali. E o que eu faço? Eu imagino. Eu tenho que conseguir imaginar, então por isso quando eu quero aprender, eu não consigo ouvir um áudio muito rápido. Ele tem que me dar tempo de imaginar cada um dos elementos. E eu me esforço para imaginar. E tento imaginar da maneira mais concreta possível, porque para mim isso é muito válido. Para outras pessoas, só a audição já é muito relevante. E para outras, o envolvimento ambiental, o envolvimento sensorial é já muito importante. Mas por que eu não posso dizer que o meu jeito de aprender, então, é o jeito visual? Porque isso me limita. Porque vejam, o que muitas vezes aconteceu conosco é o seguinte: em um dado momento da nossa vida, nós percebemos intuitivamente que nós aprendimos melhor daquela maneira. E nós focamos ali e desenvolvemos mais essa maneira, deixando de lado as outras maneiras. Entretanto, isto não quer dizer que as outras maneiras não possam ser utilizadas por nós, e isto não quer dizer que as outras maneiras não possam nos trazer uma maior capacidade de recuperação desse conhecimento. E é justamente isso que a aula de hoje, que o vídeo de hoje, que a nossa conversa quer trazer. É o que nós podemos fazer para facilitar a nossa recordação. E claro, por isso o título do vídeo. Eu não tenho um estudo dentro de caixas, eu tenho que ter um estudo fora delas, que conecte os conhecimentos de cada uma dessas caixas. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade absurda. E quanto mais nós exploramos esta plasticidade, melhor ele funciona. Nós vamos dando a ele repertório. Vejam, você tem que falar 30 minutos sobre determinado assunto. Eu não leio muito sobre o assunto, mas conheço. Eu não falo muito em público. Você tem pouco repertório.
Isso dificulta a sua fala. Aí daqui a pouco você vê uma outra pessoa falando sobre aquele mesmo assunto e trazendo uma facilidade muito grande, porque ela tem repertório. Então o que a gente tem que dar para o nosso cérebro? Repertório. Nós temos que dar para o nosso cérebro uma maior possibilidade, por exemplo, de recordação. E aí, uma única maneira de aprender vai diminuindo esse repertório e, portanto, essas capacidades. Olhem só, as experiências que nós vivemos, e pode ser uma experiência de estudo, elas vão moldando a estrutura do nosso cérebro. Elas vão criando, deixa eu pegar aqui a canetinha aqui, ó. Elas vão criando e ampliando conexões cerebrais. Eu gostei muito, e esse é um exemplo que frequentemente se dá na área, da comparação do cérebro como um jardim, em que cada experiência é uma semente que vai florescer, que são as novas sinapses neuronais. Então vamos lá, a experiência planta as sementes, cria essas novas sinapses neuronais, essas ligações entre esses neurônios que vão produzindo no nosso cérebro memória, aprendizagem de uma maneira geral, conhecimento sobre determinada área. E a repetição da experiência irriga e nutre o jardim cerebral. Então, uma nova experiência de aprendizado planta em nós, faz crescer em nós, faz nascer em nós uma nova sinapse neuronal. Pessoal, de maneira muito atécnica, porque a ideia aqui é essa, né? Até porque eu mesmo sou oriundo do direito, né? Esse é o meu local de fala. Essa nova sinapse neuronal que nós tivemos aprendendo o mesmo conteúdo que tinha passado por outras sinapses neuronais. Essa nova sinapse neuronal, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser o quê? Irrigada. E aí por exemplo, o papel da repetição, em que eu vou fortalecendo essa sinapse neuronal, certo? Experiências formam novas sinapses. Repetição fortalece a sinapse. Se eu aprendo de uma única forma ou de uma forma isolada, eu limito o meu cérebro, que é absolutamente plástico, que é absolutamente complexo. Se eu aprendo de várias formas, e o mérito da ideia de hoje, relacionando elementos, eu aumento o número de sinapses, portanto, eu aumento a capacidade de nós recordarmos. Eu tenho que, com a repetição, transformar essas sinapses em estruturas duradouras, para que esta memória seja uma memória de qualidade. Falando em memória, eu trouxe um quadrinho aqui para vocês para mostrar as nossas ideias, os nossos tipos, melhor dizendo, de memória. O que nos interessa substancialmente, né, é a memória a longo prazo. Poxa, eu acabei de dizer para vocês que pesquisas indicam que 24 horas depois de aprender algo, nós esquecemos 50% do que aprendemos. Poxa, eu quero ter memória a longo prazo, né, Brandão? Eu não quero ficar que nem a Dory, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Dory. Oi, tudo bem? Meu nome é Dory. Não, né? Eu preciso lembrar das coisas, porque é aí que o que eu aprendi ganha valor. Então, nós estudamos. E como é que nós medimos o valor desse estudo? Pela nossa memória. E nós precisamos demais dela. Na hora de uma prova, vocês certamente já passaram por essa experiência, mas todo mundo vai passar por ela de alguma forma, que cara, eu sabia isso, mas eu esqueci. Aí eu coloquei aqui para vocês a divisão da memória de longo prazo entre a memória... Opa, deixa eu pegar aqui, ó, eu não consigo... Eu prometi para mim que eu não ia escrever nos slides, mas eu não consigo não fazer riscos, né? A memória declarativa e a memória não declarativa, a memória implícita. E aí o que nós queremos é a memória associativa hoje, que está aqui dentro dessa memória implícita. Claro, a gente não vai ficar falando sobre cada uma dessas memórias que eu tenho amado estudar e é o que eu tenho me dedicado aí ao longo dos últimos tempos. Bom, vamos aqui para a nossa memória associativa, que é um pouco da ideia do estudo fora das caixas. Então, a nossa memória, ela se alimenta de associações, certo? Então, se eu mostro para vocês uma garrafinha dessas aqui, vocês associam ela a um objeto que retém líquido que deverá ser tomado, né? O que é normalmente tomado. Vocês associam este objeto aqui a uma carteira, por mais que ele pudesse ser qualquer outro tipo de objeto. São associações simples. Nós, muitas vezes, temos aquela memória por conta de um cheiro, né? Então,
Você sente um perfume e aí você lembra de alguém que usava aquele perfume, certo? Vejam, experiências nos mostram que os animais têm esta memória de associação muito forte, né? Então, experiência com cachorros, que você toca uma campainha e oferece comida, toca uma campainha e oferece comida, toca uma campainha e oferece comida. Quando ele escuta a campainha, em um momento ele associa ela à comida. Então, objetos, conceitos que nós visualizamos frequentemente juntos, eles vão estar conectados na nossa mente, favorecendo o quê? Favorecendo a recuperação dessas informações. Porque uma coisa nos lembra a outra. Então, se eu sei que a prisão temporária tem um prazo máximo de duração, se eu conectar isso ao fato de que a prisão preventiva não tem um prazo máximo de duração, mas que tem um prazo de revisão, eu começo a facilitar o momento da recordação, porque eu me recordo de um e eu puxo com esta recordação o outro conteúdo. Nesse sentido, então, a nossa memória associativa, ela permite a associação de vários elementos, palavras, imagens, conceitos, facilitando esse processo de recordação. Como é que eu vou saber, Brandão, o número de testemunhas que eu posso rolar em cada um dos procedimentos processuais penais? Poxa, são vários. Ora, se eu começo a conectar esses números de testemunha e começo a conectar a eles a uma lógica que é minha e não do professor e não do processo penal, eu facilito isso. Então, se eu sei que o procedimento comum ordinário tem um número de 8 testemunhas, é lógico para mim, a minha lógica, que o procedimento comum sumário, que é mais simples, deva ter um número menor. E aí fica mais fácil de eu entender que é 5. Para que eu consiga pensar em algo, em algum conteúdo, é absolutamente relevante que eu, antes de tudo, entenda o quê? A lógica geral daquele conteúdo, e traga esta lógica para o meu cenário, para o meu campo de atuação e construa a minha lógica, associando coisas que fazem sentido para mim. Se o processo penal é um instrumento de garantia do cidadão, o processo penal tem que trazer ferramentas para ajudar este indivíduo ante o poder que tem o Estado, trazendo maiores possibilidades de produção probatória, trazendo a possibilidade dele falar sempre por último. Eu vou associando isso, pegando a lógica do processo, trazendo para mim e conectando em mim a minha lógica com a lógica do processo. Eu costumo brincar, né, que o direito não é tão lógico assim. Não, mas a gente pega a lógica dele, pega a nossa e vai transformando isso em algo único, nosso, favorecendo a nossa capacidade de lembrança. Bom, essa conexão entre diferentes tipos de aprendizagem, diferentes conteúdos de aprendizado, ela é fabulosa para o fortalecimento, para o nascimento de novos caminhos neuronais que vão nos dar um maior repertório e que vão nos ajudar a, quando estivermos necessitados de lembrarmos. Vejam, essas conexões, elas são estabelecidas com base em semelhanças. E aí vem a importância de eu entender o macro, entender as lógicas e aproximar essas lógicas dos conteúdos de mim, com a minha lógica, para que eu consiga estabelecer essas semelhanças ou, eventualmente, diferenças, certo? Relações entre elas, favorecendo a associação. Quando a gente recupera um elemento da memória, um elemento de conteúdo que nós temos relacionados a tantos outros, essas conexões vão facilitar a recordação de outras informações. Vejam a importância de conectarmos. Olha, na matéria de inquérito policial, eu sei que o início do inquérito depende da ação penal que aquela infração se utiliza. A infração se utiliza de uma ação penal pública, de uma ação penal privada, pois o tipo de ação penal da infração a ser investigada determina a forma como este inquérito pode ser aberto ou não. E aí eu vou conectar a abertura do inquérito a tipos de ação penal e vou assim me recordar mais fácil
quais são as ações penais que existem. É ação penal pública, e aí ela pode ser o quê? Condicionada, incondicionada, condicionada à requisição do ministro da Justiça. É ação penal privada, é a privada personalíssima, é a privada exclusiva. Então, nós vamos alimentando cada um dos nossos conteúdos, dos nossos aprendizados nos conteúdos, e vamos conectando ele para quando recordarmos de um, termos uma maior facilidade de recordarmos de outro. Estudar fora da caixa, pessoal, não é ficar pensando coisas mirabolantes. Estudar fora da caixa não é ficar criando métodos surreais. E isso, de repente, pode até ser bom, mas não é preciso tudo isso. Estudar fora da caixa é você ter o trabalho de tirar o conhecimento de uma caixa e colocar junto com uma outra e misturar esses conhecimentos. Isso nos dá trabalho para o professor, mas dá muito mais trabalho para vocês. O professor, inevitavelmente, ele faz essas associações em sala de aula, mas incumbe a vocês criarem essas conexões para que elas sejam de vocês, para que então o caminho para recordar sobre esses conteúdos, sobre essas conexões, seja um caminho que vocês saibam percorrer, mesmo em um momento de grande ansiedade, de grande estresse, que é o momento de uma prova. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos. De certa forma, eu venho falando um pouquinho durante esse vídeo, que diz respeito aos procedimentos e diz respeito às prisões. Então, quando eu vou conversando com vocês sobre procedimentos, então vocês têm uma aula de procedimento comum ordinário, de procedimento comum sumário, de procedimento comum sumaríssimo, vocês têm essas aulas normalmente separadas, porque é necessário, infelizmente, nós não conseguimos ficar sempre misturando tudo, né? Agora, se eu trago esses conteúdos no meu resumo em colunas, uma do lado da outra, eu facilito depois o meu processo de lembrança. E eu posso, inclusive, exercitar nestes processos os métodos de aprendizagem. Então, eu estou vendo e ouvindo uma aula. Eu estou também escrevendo. Eu estou também fazendo marcações. Eu estou também associando. Olha o repertório que eu estou dando para o meu cérebro. Não, eu passo 8 horas por dia lendo legislação. Cara, é claro que você aprende isso, ainda mais se você conseguir repetir. Mas é claro que você não tá dando repertório pro seu cérebro, sabe? Eu gosto de comparar, assim, algumas coisas, né? Então, lá o lutador de MMA, o cara é fera, fera é minha coisa de velho, né? O cara é muito bom no jiu-jitsu, mas ele não sabe dar soco. Não, ele vai aumentar o repertório, ele vai ser bom no jiu-jitsu, ele vai ser bom no boxe, ele vai ser bom no boxe tailandês, daqui a pouco ele vai ter também elementos do karatê, elementos do judô, e tudo isso dá repertório pra ele, que quando ele vai lutar, ele vai trazer um daqueles elementos para os momentos adequados na luta. É isso que nós temos que pensar para nós. Então, dentro de um procedimento, eu posso pensar, o caminho desse procedimento é mais longo ou é mais curto? O ordinário é mais longo do que o sumaríssimo. Quais são os prazos? Ora, os prazos eles vão estar relacionados, por exemplo, a esta ideia do caminho ser mais longo ou não. Então, o prazo para que a audiência do procedimento comum ordinário aconteça depois que o juiz delibera sobre a resposta à acusação do réu é de 60 dias. No sumário tem que ser menor, é de 30 dias. O número de testemunhas já me referi, é 8 no ordinário, mas são 5 no sumário. A ordem da audiência, a ordem da audiência é a mesma no procedimento comum ordinário e no procedimento comum sumário. Mas a lei de drogas tem uma ordem diferente. Por que o artigo 57 da lei de drogas traz uma ordem diferente na audiência? Porque a lei de drogas é de 2006 e todos os procedimentos, ou a maioria deles, foram reformados em 2008, adotando a lógica de que o primeiro ato da instrução probatória vai ser a oitiva da vítima e o último vai ser o interrogatório. A lei de drogas foi antes disso, por isso que o primeiro ato lá na lei de drogas de instrução probatória é um interrogatório. Eu tenho que ter repertório, e o repertório inclui, por exemplo, saber história. Inclui saber, por exemplo, que a maioria dos procedimentos foram modificados em 2008, e claro, falamos aqui de processo penal. E eu vou criando associações. Quando eu falo de prisão, eu tenho prisão definitiva alicerçada em sentença condenatória transitada em julgado, eu tenho prisão em flagrante, eu tenho prisão preventiva, eu tenho prisão temporária. Qual é a autoridade competente para decretar uma prisão? Ora, é sempre a autoridade judiciária, a não ser, claro, que eu esteja falando de um flagrante, qualquer do povo pode prender, mas o flagrante deverá passar por um procedimento, justamente porque não tem uma autoridade necessária ali na frente, na linha de frente. Então ele precisa passar por um procedimento em que o delegado lavra o auto de prisão em flagrante, remete
remetem até 24 horas para o Poder Judiciário e assim sucessivamente. Quem é que pode requerer essas prisões? Ora, eu tenho inclusive termos diferentes, né? O promotor fazendo requerimento, o delegado de polícia fazendo representação, prazos. Ora, o flagrante, ele não tem prazo. Depois de 24 horas acaba o flagrante. Não, isso não existe. Isso é uma construção totalmente alicerçada no mito. A prisão preventiva tem prazo para renovação, né? 316 parágrafo único. A cada 90 dias, né, a revisão 90º. A prisão temporária tem prazo de 5 dias, podendo ser renovada em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 5, mas se for crime hediondo ou equiparado, é 30 mais 30. O momento, a prisão temporária só pode ser decretada durante o inquérito policial. A prisão preventiva é tanto durante a investigação quanto durante o processo. Associar esses elementos vão nos fortalecendo, vão nos criando repertório, e isso tudo vai desaguar lá na hora da tua prova. Porque na hora da prova nós estamos muitas vezes nervosos, cheios de problemas circundando a nossa cabeça. Nós estamos cheios de expectativas, nós estamos querendo suprir as expectativas dos outros. Muitas coisas estão passando pela nossa cabeça. Logo, nós temos que ajudar o nosso cérebro, ajudá-lo a lembrar, ajudá-lo a pensar, ajudá-lo a raciocinar. E como é que nós ajudamos isso de maneira geral? Trazendo um repertório na hora da aprendizagem, trazendo um repertório na hora do estudo, associando elementos dentro daquilo que faz sentido para cada um de nós. Certo, meus queridos? Espero que eu possa ter ajudado e contribuído com vocês nesse processo, muitas vezes difícil e misterioso, que é o processo da aprendizagem. Um grande abraço a todos e a todas. Fiquem bem e muita bunda na cadeira, porque o estudo não vem de graça.